Mostra-nos um sinal do teu favor. Quando você vai a um lugar que você nunca foi antes, mesmo que você tenha o endereço, você precisa de um sinal para confirmar que você está na direção certa. Um pouco antes do culto eu liguei para a Ampla, porque nós estávamos com uma fase desligada e eu pedi passei o endereço e a telefonista diz assim: qual é a referência? Então a gente sempre fala casa e vídeo, porque eles têm o endereço, mas eles querem o sinal para saber se está na direção certa. Então, quem nunca viveu a experiência de ter perdido a placa que indicava a rua que você queria achar, o bairro ou o local? Então, se você acha a placa, se você acha o sinal, você está em casa. O Salmo 86 relata a história de um homem que está vivendo uma grande adversidade. E isso fica claro quando você lê o verso 1 e o verso 14 desse salmo, porque diz assim: inclina, Senhor, os ouvidos e responde-me, pois eu estou aflito e necessitado. Isso é assim o verso 1. E no 14 ele diz: ó Deus, os soberbos se têm levantado contra mim, e um bando de violentos atenta contra a minha vida. Eles não te consideram. Quando a gente lê o Salmo 86, fica muito claro que o salmista conhece o coração de Deus, conhece a grandeza de Deus, conhece a soberania de Deus, ele conhece a graça de Deus, mas ele está cercado de soberbos que não fazem a menor ideia da glória de Deus. Ele se sente ameaçado, se sente acuado, sem direção. Mas ele sabe de que, de alguma maneira, Deus está no controle da situação. Em algum lugar, há um terreno firme onde ele pode colocar os pés. Em algum lugar, há um esconderijo para a sua alma, há um refúgio. Ele precisa saber onde. Então ele faz uma das mais notáveis orações do Antigo Testamento: mostra-me um sinal do teu favor. Esse versículo nos ensina 3 princípios. Primeiro, é absolutamente legítimo pedir um sinal de Deus diante de uma situação de aflição, de adversidade. É legítimo. E segunda coisa, é preciso que saibamos que quando a gente pede um sinal de Deus, esse sinal é para a vergonha dos adversários do justo. Em terceiro lugar, o sinal é para fortalecimento daqueles que esperam no Senhor. A Escritura revela claramente que o nosso Deus é um Deus de sinais. Deus ama dar sinais, por uma razão muito simples. Ele não quer que eu e você erremos o alvo. Deus não deseja que a gente se perca no caminho. Ele deseja que todos nós experimentemos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, não se reprima, irmão. Peça um sinal de Deus. Agora, por que é que a gente precisa desses sinais? Primeiro, porque a gente não conhece o dia de amanhã. Nós não conhecemos o nosso futuro. Umas horas à nossa frente, um dia à nossa frente, ou uma semana à nossa frente, é um terreno absolutamente inescrutável. Ninguém pode saber com certeza o que vai acontecer no dia seguinte. Outra coisa é que nós não temos a experiência necessária para resolver os problemas, todos os problemas da vida. Olha só, se a gente começasse a ser pai aos 115 anos de idade, a gente provavelmente não erraria muita coisa não, sabia? Só que quando a gente aprende já está indo, já não dá mais nada. Em terceiro lugar, porque algumas situações nós
Não poderemos evitar consequências se nós tomarmos uma decisão errada. Talvez haja no nosso meio aqui uma pessoa que precisa tomar uma decisão muito importante. E essa decisão vai definir muita coisa na sua vida. Você não pode errar. Mas eu lhe digo, Deus também não quer que você erre. A boa notícia da noite é que Deus pode nos dar um sinal para que a gente erre, para que a gente não erre o alvo. Bom, por que você deve pedir um sinal a Deus? Em primeiro lugar, porque pedir um sinal é um ato de fé. Só pede sinal quem crê no Deus dos sinais. Olha, Deus gosta de dar sinais. O primeiro sinal que se tem notícia foi Deus mesmo que deu, porque Ele colocou um sinal na testa de Caim, quando ele matou Abel, para que ninguém tocasse na vida de Caim. Depois Deus colocou o arco-íris como um sinal da aliança que Ele fez com Noé, Ele dizendo, olha, toda vez que vocês olharem esse sinal, vocês vão lembrar da minha promessa, que enquanto durar a terra, haverá semeadura e colheita, frio e calor, inverno, verão, dia e noite. Sinal no céu. Deus gosta de sinais. Por exemplo, quando Ele julgou os deuses do Egito, enviando as pragas, a última praga era a morte dos primogênitos. Mas por causa da misericórdia de Deus, Ele estipulou um sinal para fazer a distinção entre os filhos de Israel e os egípcios. Em Êxodo capítulo 12, a palavra de Deus diz, o sangue vos será por sinal nas casas em que estiveres. Quando eu vir o sangue, passarei por vós e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. O sangue vos será. Nessa noite, irmãos, não adiantava ter o sangue de Abraão e de Isaac e Jacó correndo nas veias. Não adiantava ser da dinastia do faraó do Egito. O que salvava o primogênito era o sinal do sangue de um cordeiro sem defeito de 1 ano, marcando a porta daquela casa. Porque era assim que Deus havia mandado, o sinal. Nem sempre os sinais são benéficos, irmãos. Às vezes Deus manda um sinal para julgar uma situação. Foi assim quando da revolta de Coré contra Moisés. Deus, ali naquela situação, manifestou 2 sinais contra os rebeldes. O primeiro é que a terra se abriu debaixo dos pés de Coré e da sua família, dos seus comparsas, engoliu tudo que ele tinha, toda a sua família, toda a sua propriedade. E outro sinal foi que foram queimados naquele dia, na presença de Deus, 250 idólatras. Aí a multidão reclamou de Moisés. Deus falou, quer saber? Vou mais dar um sinal. E aí foi feita a prova das varas. Pegou-se uma vara de cada tribo, colocou diante da tenda do Senhor, a vara de Moisés não foi colocada lá. No dia seguinte, aconteceu um milagre, irmãos. Todas as outras varas estavam do jeito que foram colocadas lá, mas a de Moisés apareceu viva, com gomos, flores e amêndoas. Deus ama dar sinais, Ele é um Deus de sinais. Então o salmista dizia assim, mostra-me um sinal do teu favor. Agora, por que serve um sinal? Para que serve um sinal, segundo o nosso texto? Primeiro, irmãos, porque o sinal é uma prova, é uma evidência do favor de Deus. Por essa razão, Deus, quando você pedir um sinal, preste atenção. A sua demanda precisa estar em acordo com o propósito de Deus. O que você vai pedir não pode estar contrário à natureza santa, justa de Deus. Então, para pedir um sinal, você tem que ter a certeza de que a sua causa é justa.
que você não tem vergonha de pedir a Deus para defender essa causa. Por exemplo, não peça para Deus um sinal para passar num concurso para o qual você não se preparou. Peça misericórdia. Misericórdia. Não peça um sinal para ganhar um cargo para o qual você não tem capacidade. Não peça um sinal para você ganhar na loteria, na cena, no jogo do bicho. Vou dar o dízimo. Não peça, porque Deus não vai abençoar. Não peça um sinal para comprar um bem que você não pode pagar. Por isso que Davi, quando ora, ele diz assim: mostra-me um sinal do teu favor. Não é o favor de Davi, não é o desejo de Davi, não é a cobiça de Davi. Muitos crentes estão de mal com Deus, andam de mal, porque Deus, segundo eles, nunca dá o que eles querem ou o que eles pedem. E tem uma razão mesmo. Tem oração que Deus não atende. O apóstolo Tiago, no capítulo 4, ele fala assim: vocês não têm porque vocês não pedem. E quando vocês pedem mal. Vocês só querem o que dará prazer a vocês. É isso. Então, algumas orações não vão ser respondidas. Então, pedir um sinal é um ato de fé, porque você está convidando Deus para fazer uma parceria com a sua causa, pela sua luta, pela sua aflição. Por isso é um ato de fé. Uma vez que você receber o sinal, você vai ter que confiar inteiramente nele. Mostra-me um sinal do teu favor. Eu não hesito em dizer, irmãos, se houver uma pessoa aqui que precisa tomar uma decisão hoje importante na sua vida familiar, na sua vida profissional, na sua vida ministerial, eu lhe trago boas notícias. Eu estou autorizado pela palavra de Deus a dizer a você que Deus não quer que você erre. Deus não quer. E para isso Ele está disposto a lhe dar um sinal. Nós estamos autorizados a pedir o sinal para fazer a vontade de Deus. Em segundo lugar, irmãos, o salmista diz e nos ensina que o sinal é dado para a conversão do adversário. Isso é muito interessante. O salmista diz, Davi diz: mostra-me um sinal do teu favor para que o vejam e se envergonhem os que me aborrecem. Então, o que a gente aprende aqui, irmãos? O sinal precisa chamar a atenção dos adversários do justo e alertá-los do perigo iminente de lutar contra o Deus Todo-Poderoso. Então, Deus fez isso no Egito, mas o caso clássico de quando Deus envergonha para levar ao arrependimento é o caso de Nabucodonosor. Você se lembra desse rei? Ele era o rei da Babilônia no tempo do profeta Daniel. Então, uma certa ocasião, ele teve um sonho. O sonho era o seguinte: ele sonhou que tinha uma grande árvore que ia da terra ao céu, cheia de folhas e frutos. E nessa árvore se abrigavam todas as criaturas da terra. Só que, de repente, no sonho, a árvore é cortada por um vigilante. E todas as criaturas que essa árvore abrigava fogem, e o coração da árvore se torna no coração de um animal. Então Daniel foi chamado para interpretar o sonho. Então Daniel disse: olha, rei, a interpretação é essa: o senhor vai ser expulso do palácio e vai viver aí pelos campos como um animal, comendo capim, como um boi molhado pelo orvalho da noite. E assim o senhor vai viver durante 7 anos até aprender que o grande Deus é o dono de
todos os reinos dos homens e que Ele dá o poder a quem bem entende. Olha, irmãos, o sonho era um sinal. E isso não foi assim. Sonhou, recebeu a interpretação, no dia seguinte o homem estava louco. De jeito nenhum. Olha a benevolência do Senhor. Depois que Daniel interpretou esse sonho, passou-se um ano. Um ano se passou. E um dia, o rei nem lembrava mais do sonho, nem da interpretação. E um dia Nabucodonosor saiu pelo palácio, chegou no alpendre, e dessa sacada ele olhou toda a cidade de Babilônia, encheu seu coração de orgulho e disse assim: Naná, você é o cara. Olha só, dá uma olhada nessa cidade. Eu construí com meu poder essa bela cidade para ser minha casa, capital do meu grande império. Naquele momento, irmãos, a palavra de Deus diz que veio do céu uma voz dizendo assim: Ei, Nabucodonosor, essa mensagem é para você. Você já não é mais o rei desse grande império. Irmãos, horas depois, o rei foi dado como louco pelos seus auxiliares e foi expulso do palácio e foi viver na mata como um animal. Passaram-se 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ninguém lembrava mais. Ninguém lembrava mais de Nabucodonosor. 7 anos. Só que, nesses 7 anos, o orgulhoso Nabucodonosor teve o coração quebrantado e fez uma das orações mais lindas da Escritura. Ele disse: Eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e tornou-me a vir o entendimento. E eu bendisse e louvei, eu bendisse o Altíssimo e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempiterno, cujo reino é de geração em geração. Opa! Que mudança! E não para aí. Todos os reis, todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, inclusive ele. E, segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? E o final da oração, irmãos, olhe só. Ele diz: por isso agora, eu, Nabucodonosor, eu gosto disso, né? Eu, Nabucodonosor, louvo, glorifico e honro o Rei do céu, o grande juiz, porque todos os seus atos são justos e bons, e ele pode humilhar os orgulhosos, fazendo-os arrastar-se no pó. Isso é muito melhor do que uma praga vir do céu e matar o Nabucodonosor em minutos. Não é mesmo, irmãos? É muito melhor. Bom, então, meus irmãos, preste bastante atenção. A vida da gente, a nossa vida, a vida não é justa. Nós sempre vamos encontrar pessoas
que duvidam do nosso caráter, da nossa integridade, da nossa capacidade, que duvidam de que Deus tem um propósito para a nossa vida. Tem muita gente que vai duvidar. Então é o seguinte, antes de você orar, porque tem muitos crentes que gostam de orar assim: Senhor, mostra para o meu inimigo esse aqui do lado, dá um cruzado assim na boca do estômago e mostra para ele aprender com quem ele está lidando. E aí, você sabe que os fariseus no tempo de Jesus inventaram um versículo. Eles pegaram um versículo lá da palavra de Deus, lá da lei, e eles criaram uma versão deles. A versão deles é assim: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Isso é a versão revista e atualizada dos fariseus. Você nunca encontra esse versículo na Bíblia. Eles que criaram. E Jesus disse: vocês dizem, mas eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos. E uma forma de amar o inimigo é pedir o sinal para que ele seja envergonhado e possa reconhecer a grandeza da soberania, da justiça e da sabedoria de Deus. Bom, para terminar, as boas notícias: o sinal é para a firmeza e a esperança do justo. Você está mais ou menos assim, com a perna tremendo. Temos boas notícias. Mostra-me um sinal do teu favor. Todo sinal de Deus vai ao encontro da insegurança do justo, porque há momentos em que a nossa alma está inquieta, vacilante. O medo nos faz hesitar, e na incerteza o sinal nos mantém firmes. Então Davi disse: mostra-me um sinal do teu favor, para que o vejam e se envergonhem os que me aborrecem, pois tu, Senhor... Eu queria que você lesse comigo esse pedaço do verso, que diz assim: pois tu, Senhor, me ajudas e me consolas. Então aqui nós chegamos ao coração do sinal, que é o consolo de Deus. Uma certa vez, Pedro disse assim: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. O sinal é uma afirmação da presença de Deus numa situação. Alguns anos atrás, eu deixei a igreja que eu pastoreava lá em Campinas, e eu estava vivendo um momento muito difícil de tomar uma decisão de sair de Campinas ou permanecer. Era um momento de muita angústia para mim, era uma decisão que iria custar muito para mim. E eu me lembro uma vez que Deus me levou a um jardim que tem bem no centro da cidade de Campinas. É um zoológico. E nesse parque existe uma fonte. Essa fonte fica bem no meio do parque, mas bem embaixo mesmo. Você tem que descer uma escada e ir onde a fonte jorra. E é um lugar quieto, porque como é difícil de acesso, a maioria das pessoas não desce lá. Mas naquele dia, Deus me levou naquele lugar. E eu fiquei sozinho com o Senhor. Eu disse para Ele: Senhor, eu estou em dúvida. Para onde eu vou? Eu fico ou saio? E eu me lembrei desse texto do Salmo 86. E dizia: mostra-me um sinal. E naquele dia eu orei pedindo um sinal de Deus. E eu fui para casa. Eu não sei se foi um dia depois, no dia seguinte ou 2 dias depois, eu encontrei com o nosso querido pastor Neco. Aí ele queria saber o que estava acontecendo, eu contei para ele. Ele me disse uma coisa que eu nunca esqueci, é por essa razão que eu estou aqui com vocês. Ele disse assim: meu filho, onde você estiver, aqui ou lá, Deus vai lhe abençoar. Siga em frente e não olhe para trás. Quando o pastor Neco disse isso, foi como se um peso tivesse saído dos meus ombros, sabia? Eu nem sabia que eu vinha para cá, mas Deus sabia.
Mas naquele dia, aquela palavra do Neco foi o sinal que eu pedi a Deus, lá embaixo na fonte, mostra-me um sinal do teu favor. Agora, os sinais de Deus são claros e inconfundíveis. Quando você os encontra, sabe que você vai chegar ao seu destino, porque Deus não é um Deus de confusão, Deus é um Deus de luz. Amém? Não vai deixar você confuso. Quando você encontrar o sinal, será claro para você. Eu encontrei essa história na batalha pela independência do Brasil, no final do século XIX. Um enorme destacamento português foi enviado para a Bahia para sufocar um levante de alguns brasileiros que lutavam contra o regime de Portugal. Os baianos travaram ali contra os portugueses, na região de Pirajá, uma frenética batalha que ficou conhecida como a Batalha de Pirajá. Os brasileiros eram comandados por um major chamado Barros Falcão. Em determinado momento dessa batalha, o comandante dos brasileiros percebeu que a batalha estava perdida. Até aquele momento, muitas vidas já haviam sido sacrificadas, havia muitas perdas. E ele entendeu que nada podia mudar o curso daquela batalha, ela estava perdida. Muito entristecido, Barros Falcão mandou um corneteiro chamado Luiz Lopes que tocasse o sinal de retirada. Disse: toque a retirada. Só que o corneteiro travou, irmãos, e não tocou nada. O comandante achou aquilo estranho e virou novamente para o corneteiro e disse: toque retirada, agora mesmo. O corneteiro resolveu tocar. Só que, para surpresa do comandante, ele não tocou o sinal que era para retirada. Em vez disso, ele tocou um sinal na corneta que significava cavalaria, avançar e degolar. Os portugueses, quando ouviram o toque dado pelo Luiz Lopes, ficaram assustados e começaram a fugir. Os soldados brasileiros baianos se levantaram, que nem cavalaria eles tinham. Eles nem tinham cavalaria, mas quando viram que os soldados, eles começaram a sair atrás e perseguiram os portugueses e ganharam aquela batalha. Se você prestar bastante atenção, essa noite você vai ouvir um som. E o som está dizendo para você: vá em frente, eu estou no controle, eu vou levar você para o lugar certo, confie em mim. Se você prestar bastante atenção, Deus vai lhe dar um sinal. Amém? E você não vai errar. Eu vou orar nessa noite por aqueles como eu que desejam um sinal de Deus. Você tem uma decisão importante a tomar, você tem um problema difícil para resolver essa semana. Fique tranquilo, tudo normal. Nada de errado em passar lutas e tribulações. Siga adiante. Não desanime, meu irmão. Toda vitória pertence àquele que crê no invencível Jesus e seu grande poder.
Hoje no louvor, o Gleison cantou uma canção que dizia assim: Deus cuida de mim à sombra de suas asas. Talvez alguns de nós precisem encontrar a sombra das asas do Altíssimo, onde nós nos sentimos seguros. Amém, queridos?